Bom, como de costume, estamos nos reunindo para mais uma palestra, dessa vez a 10ª palestra, né, na verdade, sobre o Dogma e Ritual de Automagia, capítulos 10 e 10. É importante ressaltar que está sendo feito fora da data por necessidades particulares dos membros e irá retomar ao calendário normal nas próximas atividades. Bom, um pouco do resumo do que nós vamos ver neste encontro será sobre o 10º capítulo, que fala basicamente sobre a Kabbalah, né, o Principium. Enfim, vamos falar um pouco sobre as forças da criação, a Sefirot, os nomes do Criador, as letras, o Tarô e, falando mais especificamente do ritual, a chave do ocultismo, os pantáculos. Obviamente, a gente vai resumir, porque o assunto é bem extenso. Na verdade, foram necessários para a gente abordar superficialmente alguns desses assuntos no nosso grupo de estudo físico, aproximadamente 10 meses de intensas pesquisas, intensos estudos, e aqui eu vou tentar apresentar para vocês um pouco do resumo, né? Vou citar algumas coisas, não vou me aprofundar em alguns temas, tendo em vista que o tema ele é bem extenso, né? E de cada uma das ramificações a gente pode entrar, enfim, muitas coisas, e a ideia não é essa, a ideia é pincelar, dar realmente uma passagem por aquilo que vem a ser este conhecimento, que é a Kabbalah, e aquilo que ela interfere nos estudos do ocultismo. Eu diria que, na verdade, a Kabbalah ela é a base do próprio dogma e ritual, né? São 22 capítulos, se eu não me engano, de dogma e 22 capítulos de ritual, cada um deles relacionados a uma das letras do alfabeto hebraico, e é a base, sim, do estudo de que Levi se dedicou. A gente sabe que a Kabbalah ela é a parte mística, digamos assim, do judaísmo, e, portanto, deriva os nomes, as letras, as próprias letras são do alfabeto hebraico, né, do povo judeu, e a religiosidade do povo judeu ela se expressa através da Kabbalah. A Kabbalah seria a alma da Torá, seria aquilo que está por trás de toda a Torá. Então, imagine que a história de um povo, a história, digamos que física, né, a história realmente vivida por esse povo, resumida também pela sua parte espiritual em 5 livros, que é o Pentateuco mosaico, né, que viria a ser a Torá. Sem mais delongas, a Kabbalah, ou Principium, como Levi intitula, ele aborda, e isso é um fragmento do livro, aborda a seguinte frase: todas as religiões conservam a lembrança de um livro primitivo, escrito em figuras pelos sábios dos primeiros séculos do mundo, e cujos símbolos, simplificados e vulgarizados mais tarde, forneceram à escritura suas letras, ao verbo seus caracteres, à filosofia oculta seus signos misteriosos e seus pantáculos. É dito que antes de toda e qualquer religião, antes de todo e qualquer dogma que é passado ao vulgo, existe uma verdade, né, imortal por trás de tudo isso. E essa verdade viria a ser denominada pela filósofa do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky, como sendo a doutrina secreta, ou seja, seria aquele conhecimento, inclusive, como foi dito na primeira palestra, Blavatsky é contemporânea de Levi, né? E Blavatsky diz que existia uma doutrina secreta, ou seja, aquilo que era ensinado pelos hierofantes nos templos de sabedoria e, de alguma maneira, era passado ao vulgo, ao povo, né? Ou seja, esta filosofia, este livro primitivo,
que é escrito em figuras pelos sábios, ou seja, que é escrito em símbolos, em código, em uma determinada linguagem que não é uma linguagem comum. Os cabalistas a chamam de linguagem dos ramos, ou seja, seria uma linguagem na qual nós tentaríamos, através de palavras do nosso mundo, acessar a conceitos espirituais. Por isso que são expressos em figuras, porque nós não temos capacidade no nosso atual momento de compreender estes conceitos espirituais. A nossa mente ela é extremamente egoísta e, portanto, a gente não tem condições de alcançar este conhecimento. E por não ter condições de alcançar esse conhecimento, os sábios se utilizam de símbolos, figuras que representam as raízes espirituais, ou seja, nós observamos os ramos em nosso mundo para alcançar, através desses ramos, seguir até as raízes espirituais e, através desta conexão com estas figuras, nós possamos entender, ainda que superficialmente, né, estes conceitos. Porque são forças que estão além da nossa compreensão e, portanto, é utilizar de uma linguagem para que a gente possa tentar decodificar essas informações. E isso você vai ver em diversas culturas, não somente na cultura judaica, mas em diversas culturas, como, por exemplo, na cultura indiana, que é cheia de simbolismos, cheia de figuras dos deuses e deidades, que representam, na verdade, conceitos espirituais portanto, para tentar passar para as pessoas comuns, para o vulgo, passado de uma maneira que essas pessoas possam compreender de uma maneira mais palatável, digamos assim, para as mentes mais fechadas a uma realidade, né, corriqueira. Portanto, este trecho do livro, né, do Dogma, digamos que ele vem resgatar exatamente este princípio do qual a Kabbalah surge. A Kabbalah surge exatamente da busca dos sábios em alcançar, e esta é uma palavra extremamente importante, alcançar os estágios espirituais, subir a escada de Jacó, que nós falamos em outro momento. Só um momento, por gentileza. Desculpem, retornando. Bom, a ideia de alcançar esses estágios espirituais, como eu vinha falando, através da escada de Jacó, né? E aqui eu coloco representações da Torá e do Sefer HaZohar, que é um dos livros mais importantes, ou o livro do esplendor, né, como alguns devem conhecer, um dos livros mais importantes da Kabbalah, né, que os rabinos entendem como um livro que explica muitas das passagens da Torá, que são praticamente ininteligíveis se não utilizado o conceito correto, né? Bom, dando continuidade, a Kabbalah ela trata das forças da criação, ou seja, aquilo que está por trás, que seria a base, as letras, o código da criação, ou seja, o código, vamos colocar numa linguagem atual, né? Seria o código-fonte da criação, ou seja, seria entender a lógica e o funcionamento da criação, entender a lógica e o funcionamento do ser humano, para que a gente possa alcançar este conhecimento e retornar ao caminho de onde nós saímos, né? Portanto, o Levi ele coloca simplesmente o dualismo primordial, sombras e luz, bondade e maldade, justiça e misericórdia, enfim. Ele diz que a base da Kabbalah é o dualismo. E ele dá exemplos inúmeros de oposições, de forças opostas, e que nada mais, nada menos são do que a expansão e a restrição. Os dois arquétipos, né, que derivam do Uno, o Uno é o Criador, e para se manifestar, o Uno se biparte, como nós já vimos em palestras anteriores, né? Então, a Kabbalah ela trabalha muito bem estes conceitos de polaridade e nos dá explicações de como o dinamismo dessas duas polaridades engendram toda a criação.
O equilíbrio dessas forças, ou seja, o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, entre a derivação dessas polaridades e a sucessão de combinações dessas polaridades, como elas descrevem a árvore da vida, ou seja, as forças primordiais que constituem o nosso universo. E, portanto, através desse dualismo, alcança-se o equilíbrio e este equilíbrio vai engendrar novas forças, ou seja, você tem primeiro o Keter, que seria a estabilidade dinâmica, ou seja, seria um equilíbrio perfeito de todas as forças, que seria a representação do Criador, né, para o nosso entendimento, ou seja, seria o Criador manifesto, porque existem aspectos do Criador que nós não conseguimos compreender, que é denominado na Kabbalah de Ein Sof, o infinito, e que, portanto, nós não conseguimos compreender. O primeiro aspecto do Criador, ao qual nós conseguimos perceber, né, no nosso atual estágio, seria Keter, que seria o equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, seria uma estabilidade que em si há um movimento, ou seja, aparentemente parece ser um paradoxo, mas é uma estabilidade que gera movimento de alguma maneira, né? Está em perfeito equilíbrio, mas ela está em movimento de tal forma que parece estar parada. É como se nós acelerássemos um corpo a uma velocidade que nós não conseguimos mensurar, e de tanto movimento que há, este corpo parece estar estático, né? E ele não gera distorções. Isso seria Keter. E que emanaria, a partir de Keter, emanam as próximas forças, que seriam as duas polaridades primordiais, que viriam ser a Hormá e Biná, né? Ou seja, a expansão sem limites, e Biná seria a restrição sem limites. Imaginem a seguinte analogia. Imaginem Hormá como sendo o combustível mais potente do universo. Imaginem Binah como sendo o motor mais potente do universo. Ou seja, somente o motor mais potente do universo poderia restringir e controlar a força mais potente do universo, né? Seriam as duas polaridades de criação e de restrição. As primeiras polaridades geradas, engendradas por Keter, né? E essas duas forças irão gerar as demais emanações ao nosso mundo, ou seja, as 10 primeiras emanações, que viriam a ser Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Hod, Netzah, Yesod e Malkut. E a partir disso, nós vamos perceber, mas por que tudo isso? Por que este desenvolvimento de forças? Nada mais, nada menos do que alcançar o propósito da criação. E qual é o propósito da criação? Imaginemos que nós temos a potencialidade de criar tudo, de fazer tudo. E a nossa natureza seria doar. Esta é a natureza do Criador. É algo que nós não conseguimos conceber, mas imaginem como sendo uma doação sem limites. Seria completo altruísmo, completo desinteresse de si próprio, completo desejo de satisfazer aos outros. Entretanto, esta força não tem algo a que satisfazer. Apesar dela ser completa em si própria, esta força não tem ao que satisfazer. Então, esta força, pelo seu desejo de doar, cria um ser para que possa receber todo aquilo que ela tem para doar. E este seria o propósito da criação. A criatura, né, o motivo da emanação e da manifestação do Criador é a própria criatura. E, portanto, ele deseja doar tudo que ele pode doar para esta criatura, que seria chamado de Adam Harishon, o Adão primordial, o Adão que nós vimos na Bíblia, né? Ou seja, o Adão seria a primeira criatura, seria o propósito pelo qual o Criador criou tudo o que nós vemos. E o Criador deseja satisfazer esta criatura sem limites. Só que esta criatura ainda não está preparada para receber tudo que o Criador tem para dar para ela.
E, portanto, ele elabora um sistema que seriam as emanações, que seriam a criação do universo em si, ou dos multiversos, se alguém assim preferir, para satisfazer esta criatura primordial e para educá-la, para que ela possa receber toda a luz que o Criador tem para dar. Mas este é o propósito da criação, mas eu vou discorrer um pouco mais nas próximas etapas, senão eu vou acabar atropelando o assunto. Mas necessariamente é preciso entender que todas essas forças, todo este esquema foi elaborado pelo Criador para satisfazer a criatura. Não eu, não vocês, mas nós. Ou seja, o todo, todas as nossas partes. Mas isso eu vou dar continuidade nas próximas etapas. Bom, a Sefirot e os nomes do Criador, que seria o outro tema, né, o Sheham Forash, como alguns conhecem. As emanações, como eu falei, são Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Hod, Netzah, Yesod e Malkut. As 10 emanações que descrevem um processo, digamos assim, de desenrolar da criação. Imaginem que fosse uma espiral descendente, né? As emanações de Keter a Malkut seriam o desenrolar dessa espiral até chegar ao nosso mundo. A criatura, ela ainda é muito imatura, né? Quando ela é criada, ela é muito imatura e ela anseia, quando ela percebe, né, que existe um criador, que existe algo para além dela, que nós já falamos em outras palestras, mas basicamente na Kabbalah, isso falando muito superficialmente, eu faço uma abordagem mais específica no tópico sobre Kabbalah, sobre este processo. A criatura, quando percebe que o Criador existe, ela anseia por tudo aquilo que o Criador tem para dar para ela. Só que ela não está preparada para receber tudo que o Criador tem para dar para ela. E isso representa o comer do fruto da árvore do Éden. E pelo Criador e pela criatura não estar preparada para receber tudo que o Criador tem para dar para ela, quando ela come o fruto, ou seja, quando ela tenta o ato de comer na Kabbalah, ela é muito representativa. Representa exatamente a criatura tentando receber a luz do Criador. O verbo comer na Kabbalah representa este ato da criatura de absorver a luz do Criador, né, de trazer para dentro de si. Como ela não tem um vaso preparado para receber a luz do Criador, este vaso se rompe, né, e engendra todo o processo de criação. E nessa quebra dos vasos, o próprio Criador, digamos que mescla-se, as características do Criador mesclam-se com as características da criatura e descende até o nosso mundo. Então, este processo de descendência da criatura até o estágio da manifestação como nós hoje estamos, né? Este é o nosso mundo Olam Hazeh, ou seja, o mundo manifesto, o mundo material, é exatamente o processo de ocultação do Criador. Como a criatura não está preparada para receber o Criador, né, de maneira completa, o Criador se oculta, digamos que como se fossem colocados véus sobre o Criador, para que a criatura pudesse percebê-lo gradualmente, até chegar ao nosso mundo, que é o Olam Hazeh, que significa o mundo da ocultação, né? Ou seja, o mundo onde o Criador está oculto, onde nós não temos a sensação direta do Criador, né? E por isso que existem, né, pessoas que não acreditam no Criador, ou seja, não conseguem perceber essa força através dos seus sentidos físicos, dos seus 5 sentidos. Então, este é o processo, as emanações são o processo de ocultação do Criador, tá? Bom, mas o que são os nomes divinos que os ocultistas se apropriam de maneira tão veemente, né? Que utilizam os nomes divinos para expulsar demônios, para invocar forças, enfim. O que são os nomes divinos para um cabalista?
Os nomes divinos representam em cada um dos mundos, porque a Kabbalah, ela entende que existe a árvore da vida, mas existe uma árvore da vida para cada um dos mundos que foram criados. Existem 5 mundos na Kabbalah. 4, digamos, um mundo de perfeição, que é o mundo, né, do Ein Sof, mas nós temos 4 emanações principais de manifestação. Atzlut, Beriah, Yetzirah e Asiá. São os 4 mundos onde a árvore da vida se manifesta. Existe uma árvore da vida para cada um destes mundos. Em cada um desses mundos, determinadas propriedades do Criador são percebidas, né? E essas propriedades, elas são os nomes divinos, os nomes do Criador. Digamos que em Asiá você tem o nome dos arcanjos relacionados a... Desculpa, perdão, não são o nome dos arcanjos, desculpa. Em Asiá, nós temos os nomes, os planetas relacionados a cada uma das Sefirot, né? Nós temos, por exemplo, Malkut representando a Terra, nós temos Yesod representando a Lua representando Yesod, e assim sucessivamente. Nós temos os 7 planetas, mais o Zodíaco, mais Netuno, enfim, até nós chegarmos a Teketer. Estes seriam as representações materiais que são correspondentes ao mundo de Asiá. Quando você chega no mundo de Yetzirah, no mundo de Yetzirah você tem os nomes dos arcanjos que protegem cada uma das Séfiras, ou seja, quando você nós temos, por exemplo, Sandalphon relacionado a Malkut, nós temos, por exemplo, relacionado a Hod, Micael, nós temos relacionados a Tiferet, Rafael, por exemplo, ou seja, nós temos a cada uma das Sefirot um nome de um arcanjo relacionado, e quando nós chegamos no mundo de Beriah, nós temos os 72 nomes de Deus, ou seja, seriam os 72 canais espirituais para acessar a divindade. E nós temos no mundo de Atzlut, que seria, né, o mundo onde nós estaríamos alcançando as características do Criador, que seria o mundo mais próximo da perfeição, digamos assim. Nós temos os nomes do Criador, um nome ligado a cada uma das Sefer Adonai, relacionado a Malkut. Nós temos, por exemplo, Eheyer Asher Eheyer, que significa eu sou o que eu sou, que está relacionado a Keter. Enfim, seriam propriedades do Criador que estariam relacionadas ao mundo de Atzlut. Ou seja, o Sheham Forash, que é exatamente a combinação de todos esses nomes, os planetas, os arcanjos, os 72 nomes e os 10 nomes correspondentes a cada um das Sefirot corresponderiam a todo o Sheham Forash, que é essa primeira figura aqui, né, onde você tem, que é um estudo feito durante o século XII, se eu não me engano, do Sheham Forash, onde você tem aqui as 72 emanações, e à medida que você vai adentrando, você vai chegando exatamente ao núcleo, né, ao centro, até você alcançar o Criador. E aqui nós temos a representação da árvore da vida, com os nomes, com os planetas, enfim, com 72 nomes do Criador associados a cada uma das Sefirot. Mas é um assunto um pouco complexo, estou explicando muito superficialmente, né? Porque é preciso realmente entender como funciona isso. Os nomes do Criador, eles não são utilizados de maneira leviana. Entendam que quando você está falando o nome do Criador, você está buscando que esta característica se manifeste em você. Então, é algo muito, muito, muito complexo e muito... digamos assim, sensível, né? E eu acho um pouco de desrespeito por parte de alguns ocultistas que simplesmente saem por aí invocando os nomes do Criador sem simplesmente compreender qual seria o propósito de você utilizar os nomes do Criador, o que cada um desses nomes representam, né, para um cabalista, e o quanto isso é sagrado.
né? E as pessoas que utilizam os nomes do Criador de maneira leviana, de maneira imprópria, digamos assim, acabam corrompendo algo, como foi dito lá pelo Levi no slide anterior, né? No slide. Todas as religiões conservaram lembrança de um livro primitivo escrito em figuras pelos sábios dos primeiros séculos do mundo, e cujos símbolos, simplificados e vulgarizados mais tarde, ou seja, há uma vulgarização destes conceitos e, portanto, uma utilização indevida, né, por parte de alguns ocultistas, de alguns pseudo estudiosos da filosofia oculta. Né? Antes de você evocar o nome do Criador, busque entender, busque buscar a origem do conhecimento para que não venha a cometer, né, um pecado, digamos assim, né? Enfim. E essa busca, por nós falarmos dos nomes de Deus, é exatamente a busca do cabalista, a busca do homem para se relacionar com o Criador, para se relacionar com esta força, né? A própria Kabbalah, ela é um sistema que foi captado pelos sábios da antiguidade, para que o homem pudesse se relacionar com o Criador da maneira apropriada, entendendo qual é a sua verdadeira natureza e, portanto, entendendo qual é a natureza do Criador, a natureza do nosso mundo, ou seja, quais forças elas estão relacionadas com o nosso mundo e, portanto, ter um relacionamento com o Criador. Né? E isso se dá em estágios, em etapas muito bem catalogadas no Sefer HaZohar, né, que é o livro do esplendor, e depois traduzido pelo Baal Hassulam, né, no seu Introdução ao Estudo das 10 Sefirot, né, que é um livro que eu recomendo a todos. Eu vou deixar o link para que alguns possam ler alguns fragmentos, né, do Instituto Bnei Baruch, que é criação do Rav Lightman, né, na verdade, que é discípulo dos discípulos de Baal Hassulam, né? Mas isso é um momento para depois nós falarmos. E fala exatamente sobre o Baal Hassulam, ou o Senhor da Escada, é aquele que tentou descrever, ou seja, trazer para uma linguagem muito mais acessível aquilo que estava em símbolos, né? E é uma linguagem acessível entre aspas, né? É preciso uma dedicação e um determinado conhecimento dessa linguagem para que você possa acessar este conhecimento, né? É preciso ter um domínio um pouco de filosofia oculta para você poder realmente se apropriar desses ensinamentos de maneira mais adequada. Dando continuidade, nós temos as letras. As letras formam palavras, né? E as letras, para os cabalistas, elas têm um significado muito grande. Né? As letras, se nós observarmos, elas são escritas no hebraico, a letra é preta, escrito no fundo branco. O branco, ele representa o Criador, a luz ilimitada. E o preto representa a criatura, ou seja, a restrição. E as letras na Kabbalah, elas têm exatamente o intuito de nos dar um norte, nos dar um conceito, porque cada letra tem o seu valor numérico. Né? E um livro que descreve isso muito bem é o Sefer Yetzirah, né? O livro da criação. É um livro muito bom de se ler, mas muito difícil de se entender. Né? Porque, digamos que o Sefer Yetzirah, ele busca exatamente a raiz da criação, como o Criador emanou as coisas, ou seja, como o Criador utilizou as letras, os números e as palavras para constituir a criação. Isso, obviamente, através do entendimento dos cabalistas, né? Como cada uma das letras combinadas, como cada uma das palavras combinadas engendraram todo o processo de criação. Porque, para os cabalistas, o verbo é muito importante, né? Para os judeus em si, na verdade, o verbo é muito importante, porque o verbo é exatamente a capacidade de criar, a ação, porque verbo é ação, é a ação do Criador sobre o mundo. E, portanto, tudo se dá através do verbo no Gênesis, por exemplo.
E Deus disse que se faça a luz, e a luz foi feita. Ou seja, através da palavra, o Criador criou todas as coisas. Por isso, Sefer Yetzirah é o livro da criação. É o livro onde você tem a descrição das 22 letras, você tem a descrição das 10 emanações, você tem a descrição dos 32 caminhos de sabedoria. Enfim, é um livro muito simples, mas extremamente complexo, extremamente simbólico, né? E que exige um grau de aprofundamento no estudo da Kabbalah extremamente interessante. Essa imagem que eu coloquei, essa imagem das 22 letras, é de um artista chamado Jomassai, onde ela mostra exatamente a conexão, a interconexão entre todas as letras do alfabeto hebraico, de maneira que essas letras elas se combinam e formam todo o processo da criação, ou seja, você tem um círculo que representa a totalidade, o uno todo, e todas as letras se interconectando. Se você perceber, tem uma letra se conectando a todas as outras ao seu redor. Né? Você tem, para cada letra, você tem 21 linhas saindo para poder se conectar às demais letras. É extremamente interessante e bem significativa essa imagem, por isso que eu quis colocá-la aí. E através desse processo, os cabalistas utilizaram dois processos muito interessantes para representar essas interconexões entre as palavras e as letras na Kabbalah, né, que é a gematria e a temurá. A gematria é você atribuir números às letras. Digamos assim, você tem... Vou dar um exemplo aqui em nossa língua, né? Você tem a palavra amor e a palavra Deus. Digamos que eu atribuísse uma letra a cada uma das palavras, a cada uma das letras, né, da que compõe a palavra amor, e um número a cada uma das palavras das letras que compõem a palavra Deus. Se o resultado numérico da palavra amor for igual ao resultado numérico da palavra Deus, quando você comparar os números e os números forem os mesmos, significa que essas duas palavras têm o mesmo valor. Ou seja, você poderia substituir uma pela outra que não haveria nenhum problema. Ou seja, as duas são, em essência, a mesma coisa. E você tem vários exemplos disso na Kabbalah. E é uma forma que os cabalistas encontraram de representar conceitos que são extremamente parecidos. Na verdade, são extremamente parecidos, não, que são idênticos. Porque na Kabbalah, no mundo espiritual, não existe espaço, não existe tempo, não existe espaço. E por não existir tempo e por não existir espaço, as coisas, para estarem próximas, elas precisam ter valores iguais. E não estarem próximas uma da outra. Né? Porque como não existe espaço, como é que eu vou representar a proximidade entre dois conceitos? A proximidade entre dois conceitos na Kabbalah se dá pelo valor que essas coisas têm. Se essas coisas têm as mesmas qualidades, as mesmas propriedades e o mesmo valor, elas são a mesma coisa. Isso é a lei de equivalência de forma. É uma das leis que os cabalistas nos apresentam como dizendo que quando uma coisa tem as mesmas qualidades e as mesmas propriedades de uma outra coisa, significa que elas são a mesma coisa. Porque no mundo espiritual não existe nem espaço e nem um tempo. Então eu não consigo aproximar as coisas de uma maneira física, ou seja, juntando uma na outra. Eu preciso fazer com que elas tenham a mesma qualidade. Né? E este é um processo pelo qual a criatura alcança o Criador, pela equivalência de forma, ou seja, alcançando as mesmas propriedades do Criador. Mas para o conceito que nós tentamos colocar aqui agora, que é a gematria, é exatamente o processo de... Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra natureza, que eu não me lembro agora qual é o nome hebraico dela, tem o mesmo valor numérico que a palavra Elohim. Então, natureza e Elohim, que é um dos nomes de Deus, são a mesma coisa. Então, quando você fala da natureza, você fala do Criador. Quando você ouvir a palavra natureza na Kabbalah, ou seja, na Torá, você está falando da palavra Elohim, que tem o mesmo valor numérico. Já a Temurá é quando você, fazendo uma combinação das letras que formam uma palavra, você alcança uma palavra que tem valor semelhante. Ou seja, eu vou pegar para vocês a palavra casa.
E se eu modificar na minha língua, casa e saca são as mesmas letras que formam palavras diferentes. Como elas são utilizando as mesmas letras, ou seja, elas têm o mesmo valor numérico, então elas são a mesma coisa. Então, o processo da Temurá também é a troca de letras para engendrar uma nova palavra, e essa troca de letras você alcança o mesmo valor numérico e, portanto, essas palavras são a mesma coisa. Então, a Temurá é a alternância entre letras que formam uma palavra, como, por exemplo, rota e tarô, que é um exemplo que os ocultistas conhecem bastante. Rota e tarô, rota, caminho. Tarô, caminho. Compreendem? Ou seja, rota e tarô significam a mesma coisa. Que, por sinal, Torá também se escreve com as mesmas letras. Mas, enfim, é só para que a gente possa entender mais ou menos como funciona este processo. E essas letras nos dão o conhecimento das forças por trás da criação. E se nós nos apropriarmos do significado de cada uma das letras e do significado das palavras, nós vamos entender as forças que regem a criação e, portanto, podemos nos apropriar dessas forças para nos transformar, que é este o propósito da Kabbalah. Bom, falando um pouquinho sobre o tarô que Levi aborda neste capítulo, o tarô seria um derivado deste conhecimento cabalístico, né? Você tem 22 lâminas dos arcanos maiores, você tem 22 letras. As 40 cartas dos arcanos menores seriam representações das 10 Sefirot em cada um dos mundos, daqueles 4 mundos que eu falei com vocês anteriormente, né? Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiá. Então você teria uma carta de cada um dos naipes, representando cada um destes mundos e, portanto, as 10 Sefirot em cada um destes mundos. Quando você combina as 10 Sefirot com as 22 letras, você tem os 32 caminhos da sabedoria, que está representado. Os 32 caminhos da sabedoria seriam os caminhos que ligam a Sefirot, mais as 10 Sefirot. Seriam os 32 caminhos que também estão descritos lá no Sefer Yetzirah. É um tema bem complexo, não vou entrar no detalhe aqui, mas até porque já estou tomando bastante tempo para falar de algumas coisas. Mas basicamente o tarot seria a representação simbólica, né, um pouco mais, digamos assim, elaborada, mais palatável destes caminhos espirituais que os cabalistas escrevem, né, de uma forma bem completa na Torá e nos outros livros, Sefer Yetzirah, Sefer HaZohar, enfim, mas de maneira que, como é muito cifrado e uma linguagem muito própria, né, dos cabalistas, alguns estudiosos tentaram traduzir, né, para o tarô e outras formas. Só aumento. Bem, e aí nós saímos do dogma e vamos para as chaves do ocultismo, né? Vamos para o ritual, onde Levi faz uma descrição sobre o processo dos pantáculos, né? E como essas imagens, esses símbolos, eles representam coisas para nós. Né? Eu gostaria muito que o Aren tivesse aqui neste momento para que ele pudesse dar a sua contribuição da psicanálise para este momento, mas vamos tentar traduzir de alguma forma, de uma forma mais palatável, pelo menos não com tantos, como eu posso dizer, não com tantos detalhes psicológicos, digamos assim, como a Aren poderia nos explanar. Mas basicamente nós temos a diferença entre signo e símbolo. O signo é simplesmente um símbolo que diz alguma coisa. O signo ele significa alguma coisa. A diferença do signo para o símbolo, o signo
ele tem apenas um significado, e um símbolo ele tem um significado, mas o significado por trás do símbolo é uma ideia, ou seja, é um conceito além do simples mecanismo intelectual. O símbolo ele representa algo que está além do intelecto. Ele representa um conceito, ele representa uma ideia realmente geral do processo. Então, o símbolo ele reúne em si força, ele reúne em si entendimento, e se você conhece o símbolo, você consegue se apropriar desta ideia. É como se o símbolo ele fosse um canal para acessar as raízes espirituais que os cabalistas falam. Então, os pantáculos que os ocultistas utilizam são representações dessas raízes espirituais. Então, quando você utiliza um pantáculo, quando você utiliza, né, elementos simbólicos, você tenta trazer para o ambiente no qual você está executando um ritual exatamente estas ideias, estes conceitos, estas propriedades. Né? E aí daí vem o poder dos símbolos, porque os símbolos, eles, digamos, carregam em si toda a egrégora contida naquele conceito. Ele traz toda a ideia. E, portanto, quando você coloca, vou dar um exemplo aqui, uma imagem que representa o fogo, por exemplo, você está tentando trazer ao ambiente a força, a egrégora, o entendimento do que viria a ser o fogo. E principalmente quando você fala do fogo na filosofia oculta, que representa exatamente esse elemento vertical, esse elemento de ascensão, esse elemento dinâmico que o fogo representa. E aí eu coloquei duas imagens, né, porque Levi faz uma interpretação dos evangelhos, do evangelho, principalmente do evangelho de João e do Apocalipse, né, de João, e da profecia de Ezequiel. São duas imagens, se vocês forem ver, duas imagens que remontam basicamente à mesma ideia. Né? Aqui é a profecia de Ezequiel, onde Ezequiel tem a visão do trono do Criador, onde ele vê uma quimera, digamos assim, de um leão, um homem, um touro e uma águia, onde ele vê a roda, né, a roda de fogo. E quando você vai ver, João também faz basicamente a mesma representação. Se você for ver, a única diferença é que esses animais não estão unidos na representação de João, né? Na visão que João tem no Apocalipse, onde ele vê o trono do Criador, né? E vê os mesmos animais, basicamente, né? Sendo o homem um deles, onde ele vê os mesmos animais e a mesma representação, ou seja, a mesma linguagem, a mesma simbologia que Ezequiel utiliza é a mesma imagem, simbologia que João utiliza no seu Apocalipse. Ou seja, estes símbolos, né, não são simplesmente imagens, são símbolos, representações de ideias muito maiores do que aquelas que estão expostas literalmente. Né? Porque se você for ver, imagina, você imaginar um leão alado, um touro alado, enfim, são imagens, são aspectos e representações de forças, né, que são, se você for levar ao pé da letra, você não consegue compreender, né, que é exatamente a linguagem que os cabalistas utilizam, que é a linguagem dos ramos, a linguagem que coloca coisas deste mundo para representar coisas do mundo superior, né, e exige de nós um esforço intelectual, mas principalmente uma conexão com essa centelha que existe dentro de nós, que é exatamente o Criador, né? Quando o Criador ele se misturou, né, no processo, se misturou, na verdade, descendeu junto com a criatura até o nosso mundo, ou seja, o Criador ele está presente no nosso mundo, na verdade, ele está em todas as partes, né? E foi oculto de nós através dos nossos sentidos, mas não são com os nossos sentidos, ou seja, não é com o nosso corpo físico que nós vamos alcançar esta centelha, né, divina que há em nós. Exige um esforço nosso de interiorização, de perceber além do que o físico nos dá, né? Esta sensação que nós temos de existência é exatamente o mecanismo ao qual o Criador instalou em nós para alcançarmos estes mundos superiores,
que os cabalistas chamam de um ponto no coração, e que exige de nós um esforço, um trabalho que é o objetivo de toda a prática ritualística. É fazer com que o magista alcance o estágio, o patamar de consciência necessário para perceber as forças divinas e alcançar esses estágios, para que assim possamos subir a escada de Jacó. É isso que eu tenho, né, para colocar. Espero ter sido inteligível, né, porque o tema é bem complexo e bem profundo. Fui bem superficial, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E fica aberto, né? A palavra fica franqueada a vocês para se colocarem e darem a sua contribuição, que eu acho que é importante que cada um possa falar aquilo que compreendeu do capítulo, enfim, quiser fazer alguma pergunta, o espaço é esse para discussão, até para que aqueles que venham a assistir, né, esta palestra, eles possam entender, ver que existe muito mais do que simplesmente o que foi exposto por mim. Está aberto para aqueles que quiserem fazer seu comentário. Bom, eu gostei bastante da palestra e eu não conhecia essa ligação da gematria com a equivalência de forma. Acabei de anotar isso aqui para dar uma estudada. Eu queria acrescentar só uma informação que, embora na magia sempre tivesse esse simbolismo cabalístico, isso se fixou bastante durante a Renascença, com o Pico della Mirandola, que ele estabeleceu que toda magia, para ser boa, ela tinha que ter um fundo cabalístico. E aí ele inventou aquele termo cabala prática, porque até então Marcílio Fitino defendia que a magia ela tinha que ter esse fundo mais hermético. Aí Pico della Mirandola aparece para dizer que não, que precisava desse fundo cabalístico. E aí ele cria o conceito de cabala prática e acho que acabou tanto a versão do Pico della Mirandola como do Marcelo Fitino acabou se fundindo com o tempo e virou isso que a gente tem hoje. Outra coisa é nos livros do Nicolas Flamel ele fala de um livro com figuras, exatamente como o Levi fala aí. Ele usa isso de uma forma simbólica, mas aí ele fala que encontrou um livro feito na casca de uma árvore, assinado por Abraham, o judeu, e cheio de símbolos que ele não conseguia ler. Aí ele parte em uma viagem para conseguir decifrar isso. Daí mostra também uma ligação entre a alquimia, pelo menos a alquimia do Flamel, com a Kabbalah. Outra coisa é sobre a corrupção dos nomes. É interessante que essa forma de usar os nomes apenas quando há um motivo para fazer acaba dando mais força a eles. Então, quem desrespeita isso acaba por perder os efeitos que esses nomes teriam para essa pessoa. Então, acaba que quem sai perdendo é justamente quem faz isso. Então, acho que era isso. Pronto, a minha pergunta era justamente sobre o porquê de certas palavras, já que elas são equivalentes na gematria, porque na língua raiz elas funcionariam mais. Pelo menos essa é a crença mais popular. Se tem alguma coisa a ver com a egrégora que aquele idioma carrega, ou tem alguma coisa a mais? Bom, na verdade, sim, tem um porquê de ser isso, porque, na verdade, os nossos idiomas, principalmente o idioma latino, as palavras elas foram esvaziadas e elas perderam o seu significado.
né? Muitas delas a gente mal compreende, né, o seu verdadeiro sentido, a não ser que você vá em busca do que a palavra representa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês da palavra vontade. Hoje a palavra vontade ela é confundida com desejo. Ah, eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu tenho vontade de fazer aquilo outra. Então, assim, não há uma relação muito própria do que a palavra ela vinha a significar, né? Então, por isso, a utilização da palavra no seu idioma original dá, sim, uma substância maior, porque à medida que você vai falando ela no idioma original, você se apropria daqueles conceitos e você busca entender o que aquela palavra significa. Por exemplo, Yah, né, que é um dos nomes de Deus, que significa infinito. Então, quando você pronuncia Yah, você está pronunciando o infinito. Então, você mentaliza o infinito. Imagine que existe um esforço para entender esta palavra infinito. Ou seja, existe um esforço daquele que vai falar a palavra, o que ela significa. Né? É diferente você falar infinito na nossa linguagem. Quando você pensa em infinito na nossa linguagem, você tem uma abertura, um campo de abertura muito grande. E quando você está invocando o nome de Deus no seu idioma original e falando Yah, você está exatamente buscando se conectar com esta característica, com este atributo divino que significa infinito. É totalmente diferente, é um processo muito mais interno e de conexão com o significado original da palavra do que simplesmente falar no nosso idioma. Compreende? Então, como eu estava explicando, é porque cortou no momento da palestra, justamente quando eu estava falando sobre esses nomes. E justamente na parte em que você falou sobre eles, coisas que viriam acarretar, alguma coisa assim. Na verdade, é sobre o Teria como uso. repetir, por favor? Sim, na verdade seria sobre o uso indevido, né, que alguns cabalistas fazem dos nomes do Criador. Digamos que é um pouco triste quando você vê pessoas que poderiam utilizar o nome do Criador de maneira correta e, na verdade, utilizam os nomes do Criador de maneira egoísta, né, e sem saber e sem compreender aquilo que estão falando, né. De fato, essas pessoas, primeiro, elas não vão alcançar nada, elas vão ficar na superfície do conhecimento, ou nas cascas, ou nas clifot, né, que é um tema já de Goetia, mas basicamente essas pessoas elas não têm ideia do que elas estão fazendo e acabam invocando forças que não compreendem e acabam sendo subjugadas por essas forças. E aí é o grande problema, né? E a advertência que Levi dá em diversos momentos no livro sobre as pessoas que acabam enlouquecendo, as pessoas que começam a ter visões de coisas que não conseguem entender e acabam perdendo o senso de realidade. Mas o mais comum de se acontecer é nada. As pessoas não vão mudar nada. Pelo contrário, acharão que estão fazendo alguma coisa, alguma mudança na vida, mas simplesmente vão estar estagnadas, achando que apenas invocar os nomes do Criador vai mudar a vida delas. Sendo que, na verdade, o grande trabalho do magista é exatamente fazer as mudanças internas para que as externas possam ser consequência das mudanças internas. Agradeço a todos, agradeço pela presença, né? E que nós possamos acrescentar, quem quiser colocar alguma coisa no tópico, né, da postagem. Eu devo estar fazendo já a conversão do arquivo ainda hoje e amanhã, no máximo, até pela manhã eu faço a postagem. Tá bom? Agradeço a presença e a paciência de todos, né? E a gente se vê. Até a próxima.